Nós oramos pelo Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor, com poder, unção, autoridade, ousadia no Espírito, Senhor. Nós queremos repreender, Senhor, todo o mal contra a vida dele, toda a retaliação contra a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cobre ele com o Teu sangue, Pai, a sua família, Senhor. E que os céus permaneçam abertos sobre essa igreja, sobre a cabeça do Teu servo, Pai. Manifesta o Teu poder uma vez mais através da vida do Teu servo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. A igreja concorda, diz amém. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho do nosso Senhor Jesus, a qual escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6. Enquanto você procura, uma alegria poder estar com o pastor Edson. Tenho um carinho muito grande pela sua pessoa. Que Deus abençoe, te admiro também como homem de Deus. Quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros, pastor. Que Deus abençoe de uma forma especial, tendo por certo que Deus tem coisa linda, maravilhosa para cada um de nós, irmãos. A verdade é essa: Jesus, quando ajunta o seu povo, é sempre para o melhor. Ainda que seja uma exortação, a Bíblia diz que o Senhor exorta aquele que Ele ama. Então é bênção. Que Deus abençoe. Só não acontece se você não quiser. Você só não vive se você não quiser. Porque da parte do Senhor tudo já está pronto e preparado. Cabe a nós, como igreja, entrarmos dentro de algo chamado fé e mundo espiritual de Deus. E com certeza a glória se manifestará e o poder de Deus será visível no meio do seu povo. E se você crê, diga amém comigo, irmãos. João capítulo de número 6, eu quero ler somente o versículo de número 9, irmãos, para poder transmitir uma revelação da parte do Senhor para com a nossa vida. João capítulo 6, versículo 9, a minha versão diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Eu vou repetir. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Pode sentar dando glória, louvando a Deus com suas palmas, enfim, da maneira que o Senhor te conduzir. Bom, nós estamos diante de um trecho e uma palavra, e já que nos foi dado toda a oportunidade dentro daquilo que Deus projetar, a gente não vai passar, porque temos um temor de Deus. Eu quero aplicar algo para a nossa vida, porque já tem uma semana que Deus vem falando a respeito desta palavra ao meu coração e à minha alma. E deixa eu transmitir algo para você. É difícil para o ser humano, para o crente em si, conhecer as revelações e as verdades de Deus dentro daquilo que Deus projeta, porque a natureza do ser humano sempre vai tender para o lado errado. Então há uma necessidade, primeiramente, de um coração verdadeiro para o Senhor, e um desejo na alma e no ser do ser humano de compreender os mistérios de Deus. Pastor Silvio hoje não veio para aqui para poder emocionar a sua alma, dar pulo aqui em cima para você pensar que somos homens de Deus, como tem acontecido. Mas eu venho transmitir uma revelação e quebrar algo que está acontecendo, infelizmente, no meio do povo evangélico. Quando eu digo no meio do povo evangélico, eu estou falando de forma universal, mundial. Pastor, você já foi para outros países? Não. Outros estados sim, mas outros países não. Mas eu sei porque Deus, que está aqui, está em todos os lugares, Ele fala conosco. E quando eu, irmão Edson, eu estava meditando nesta palavra, a gente já viu tantas pregações, tantas ministrações, o povo saltar, o povo pular, o povo sair feliz, alegre, emotivo, emocionado com o que foi pregado a respeito disso. Mas hoje, vivendo, irmãos, um desejo de compreender mais, e graças a Deus pelo seu Espírito que nos dá os dons, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência, a gente consegue ver aquilo que
Se passar de forma natural, você não vê, você lê, você se alegra, porque é a palavra do Senhor. Mas a essência daquilo que tem como revelação da parte de Deus, ela tem que ser extraída. E não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Pastor, você é melhor? Nunca, jamais. Você faz algo diferente? Nunca, jamais. Eu creio em Deus. Eu aceitei Jesus. Eu tento viver com Jesus. Eu tento aplicar a minha vida para Jesus. E Deus, por ter o seu plano, Ele achou por bem de abrir o céu. Então vamos lá, quando a gente vai ministrar a respeito das multiplicações em que acontecem nesse episódio. Eu não vim aqui para falar que Deus vai multiplicar, não, eu vim falar algo que está inserido como uma grande revelação. Você precisa compreender a Bíblia, você precisa compreender esta palavra, e vamos pegar não vou enclausurar, mas vamos ficar dentro desse texto e contexto, daí o Espírito nos conduz a outras referências, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse episódio. O que aconteceu nesse período, nesse momento? Quando você pega a narrativa de Marcos e Lucas, para que se chegue a esse episódio, você vai ver que eles vão tratar e narrar, dizer que dentro de um palácio, um homem de Deus estava perdendo a sua cabeça por falar do Evangelho. João Batista. Lucas vai dizer isso, Marcos vai falar isso, para depois entrarem dentro desse contexto e esse episódio, em que Deus, através do seu Filho, vai manifestar um milagre de multiplicação. Deus jamais vai ficar fazendo milagre de forma aleatória para poder chamar a atenção. Deus, ele faz milagre porque ele tem plano, propósito de ser glorificado na terra. Aí quando você pega a narrativa de João, ao qual nós estamos aqui, irmãos, ele vai trazer esse texto após aplicar algumas sequências de milagre. Ele não fala da morte de João Batista, mas ele vem narrando alguns milagres, e ao ponto que chega a dizer que agora Jesus, entrando num barco, vai para um outro lado, porque a multidão estava muito grande, apertada, e todo mundo que prova de Jesus, que vive um pouco de Jesus, sempre vai ter vontade de andar com ele e estar com ele. É bem interessante que quando nós temos uns cultos diferenciados, que não deveria, mas é assim. Muitas das vezes o ser humano, a igreja, não está como deveria, e os nossos cultos não são como deveriam ser. Não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito. A Bíblia, ela é bem radical, e ela vai dizer que quando tem 2, 3 reunidos, Jesus está presente. Então a parte do Senhor já está completa, como eu disse. Quando não acontece, quando não se vive, quando não se sente, o problema é nosso. O erro está conosco. O nosso culto não está verdadeiro como deveria. O cultuar a Deus é individual, irmãos. O cultuar a Deus é abrir o coração, é entender, é viver, é estar, é querer com Jesus Cristo. O que é cultuar é jubilar, é adorar, é exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí a gente já viu tantas narrativas dentro desse texto, aplicando toda esta essência e querendo inventar, complementar para poder emocionar. Quando se diz, havia um moço que estava em casa e falou com a mãe disse, tu vai aonde? Eu vou ali porque eu tenho uma grande obra. Irmãos, mentira. A Bíblia não narra isso. Isso são simplesmente, ainda usam, diz, vamos conjecturar. É verdade que podemos conjecturar sem ferir a exegese bíblica. Então, quando eu aplico algo que a Bíblia não mostra, não revela, não deixa, se não tem documentos, se não tem livros registrados, livros autênticos registrados a respeito daquilo que diz a obra, a igreja, os homens, as coisas de Deus, é mentira. E se é mentira, se torna heresia. E o povo acaba acatando isso para si, e depois não sabe o porquê. Está comendo qualquer coisa, está tendo um alimento que não vai trazer à sua saúde espiritual o que deveria trazer. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Existem algumas revelações dentro desse texto
E o ênfase, o foco não é esse moço que trouxe alguma coisa. A verdade é que esse moço aparece em cena porque em algum momento da vida dele, ele ouvindo que Jesus estava, ele se preparou. Ele disse, eu não sei quanto tempo, quem sabe, ele pensou, eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora de casa, mas eu vou levar alguma coisa para comer. Esta é a verdade do texto, da história desse moço. Ele não tem nada para oferecer a ninguém. Ele não tem nada para dar a ninguém. Ele tinha algo que iria beneficiar o seu corpo físico, que era o alimento. Alguns pães e 2 peixes. Só que todo esse cenário muda quando entra Jesus na cena. Quando Jesus, ele nasce, o anjo vai aparecer a alguns pastores e vai dizer, eis que na cidade de Belém, nasceu agora o Messias. E ele disse assim, eu trago boas novas. E as boas novas é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, irmãos, não precisa ser aglomerado, não precisa ser adornado, não precisa ser enfeitado, porque ele por si só já tem o poder de Deus. Porque o Evangelho de Cristo nada mais é do que uma revelação daquilo que é original lá no Éden. No Éden não tinha fome, no Éden não tinha dor, no Éden não tinha doença, no Éden não tinha desespero, não tinha tristeza. O Éden estava completo e perfeito. E o Evangelho, ele chega agora através de Jesus para trazer novamente o entendimento do ser humano que Deus, desde a fundação do século, da terra, foi produzir e gerar para o ser humano uma vida boa, diferente. Só que a vida boa e diferente, irmãos, não está numa balada, não está numa mesa de amigos rodeado de cerveja, não está num trago de uma bebida alcoólica, de um cigarro ou de uma droga qualquer. A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. E estão denegrindo tanto o Evangelho que está difícil o ser humano aceitar a Cristo. Por quê? Porque ninguém está apresentando a revelação do Evangelho como é. O Evangelho é algo que veio trazer ao ser humano o entendimento e a lembrança que o Senhor é Deus, Ele criou o homem e Ele tem ciúme do ser humano. A Bíblia diz que todos nós, irmãos, do altar ao último lá, estávamos destituídos da glória. A Bíblia diz que todo ser humano destituído da glória. Mas o Evangelho, ele veio trazer agora uma reconciliação. Veio trazer uma porta aberta para que nós pudéssemos viver o sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? É uma casa própria, é um carro bonito? Não! O sonho de Deus é de ter o ser humano como seu amigo, como seu filho, como uma pessoa íntima, como alguém que pode participar das belezas do céu. E Deus é tão intenso que no livro de Apocalipse, ele chega agora para João e diz, João, eu vou te mostrar algumas coisas, através do anjo que levou ele naquele arrebatamento, naquelas visões. Ele começou a mostrar o céu, com ruas de ouro, muros que eram de pedras preciosas, as águas parecem cristais. Não tem noite porque a glória do Senhor, não tem sol porque a glória do Senhor resplandece, brilha, acende, fica constante. Agora ele começa a ver aquilo que desde o início Deus projetou para o ser humano. E o Evangelho, ele veio trazer isso. Aleluia. Pastor, mas o que tem a ver com esta palavra? A Bíblia vai dizer que quando Marcos narra, Marcos vai narrar dizendo que Jesus, quando olha para o povo, ele vai assimilar, está escrito lá, vai assimilar a todos que estavam à sua volta como um grande rebanho de ovelhas, mas que estavam sem pastor. Aqui eu já começo a ver revelação. Dentro do nosso entendimento popular, o que eles estavam vendo, que Jesus estava vendo, o ser humano sem alguém para dar direção. O ser humano sem alguém para conduzir a sua vida. O ser humano
fora daquilo que Deus projetou. A Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão, porque olhando para o ser humano, para a população, para o povo que estava ali, percebe que aquele povo parecia um bando de ovelha que não tinha pastor. Quando Lucas vai narrar, a Bíblia diz que Jesus agora chama Filipe e diz assim: olha que interessante, Jesus, Filipe, o povo é muito, o que a gente vai dar de comer? Jesus falando, Jesus querendo saber o que Filipe iria dizer. Aí Filipe dá uma olhadinha na sacolinha onde estava o dinheiro e diz assim: Senhor, tem 200 dinheiro, mas isso não vai ser suficiente. Nós vemos aqui Jesus tentando chamar a atenção do ser humano, colocando uma causa natural. O povo precisa comer, porque isso é natural, sim ou não? Ter fome é natural, é carnal, é físico. E ele percebendo isso, ele agora pergunta, e Filipe diz assim, ó, dentro de uma ótica humana: não dá. Não dá. Mas daqui a pouco entra em cena André, irmão de Pedro, e diz assim: tem um mocinho aí, um rapaz, e ele tem alguns pães e alguns peixinhos, mas isso também não é o suficiente. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que dentro de uma ótica humana, tudo parece difícil, tudo parece que não vai dar nada, é pouco, é insuficiente. Mas aqui entra agora a revelação do Evangelho dizendo: é insuficiente, é pouco, porque o homem, o ser humano não vive com Deus, porque se viver com Deus eu vou mostrar que vai ser diferente. E quando ele diz que vai ser diferente, é em tudo, irmãos. A revelação aqui está da seguinte maneira: Jesus vê o povo com necessidade, e dentro de uma ótica divina, ele diz: não foi para isso. Não gerei o homem, não fiz, não produzi o ser humano, não criei, não estabeleci para ter esta vida. João vai narrar que o discípulo chega e diz assim: olha, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas olha só, ele diz, tem alguém com 5 pães e 2 peixes. Mas logo depois ele mesmo vai dizer assim: olha, mas o que é isso para tantos? Você percebe que o ser humano não consegue ter fé. O ser humano não consegue viver uma vida plena. Você aceita Jesus, tem revelação, tem profecia, e quando não acontece, Deus não está, Deus não vê, Deus esquece. Essa é a natureza do ser humano. Mas o segredo do Evangelho é o seguinte: o Evangelho ele veio trazer a origem e a natureza do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é poder, é paz no Espírito Santo. Aleluia! Eu quero dizer que ainda que seja insuficiente numa ótica humana, mas se Deus é participante, se o reino está ativo, não vai ser insuficiente, é o bastante para lá do céu Deus manifestar um milagre na terra. O Evangelho não precisa de um globo girando aqui com luzes para chamar a atenção. O Evangelho não precisa de uma maquininha jogando fumaça para chamar a atenção. O Evangelho não precisa de momentos e eventos naturais para segurar o jovem, não, porque o Evangelho em si, ele já é poder. Na manda rabada. Nunca foi o foco nesse texto esse moço. Nunca foi o foco nesse texto o pão e os peixes. O foco aqui é o ser humano e Jesus agora se revelando como o próprio Deus, como o reino de Deus na face da terra. Parece que vê Jesus dizendo: para você é pouco, para você é insuficiente, para você não é nada, mas eu não preciso de muita coisa para manifestar milagres.
esta multiplicação. Ele deve ser glorificado, porque eu e você vai entender que Ele estando na nossa vida, Ele vai ser o sustentador, o mantenedor, aquele que estará pronto. Aleluia. Exaltado, glorificado é Jesus. Tu és grande e poderoso. A Bíblia vai dizer que todo tipo de ser humano vinha até Jesus: coxo, aleijado, cego, mudo, doente, mão mirrada e tantas outras coisas. O que eu vejo aqui? Uma consequência natural do pecado dentro da face da terra, na vida do ser humano. O que eu estou vendo aqui é uma consequência de algo que é provindo da parte do pecado e do adversário. O ser humano, ele nasce com isso dentro de si, porque o salmista e outros vão dizer que foi gerado no pecado. Nós trazemos dentro de nós, da nossa vida, uma essência ruim, não porque nós queremos, mas porque nós vivemos e andamos e nascemos nesse ambiente, aonde a Bíblia vai dizer que o mundo é jaz maligno, que o diabo cega o entendimento, que nos tempos de hoje, irmão, Paulo profetizando lá atrás, é comissão nos ouvidos, é doutores em cima do altar, é mercenário e tantas outras coisas acontecendo. Mas Jesus agora vem realizando, pegando tudo que estava ruim. E por que Jesus curava? Eu vou te dizer, porque Jesus estava mostrando o que está preparado no céu, porque isso já estava preparado no Éden, mas não deu certo por causa do homem, mas ainda há esperança. É por isso que Jesus disse o que o Senhor mencionou: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Qual era o plano de Jesus indo para o Pai? Preparar um lugar para que eu e você possa estar juntamente com Ele, aonde não tem dor, não tem doença, não tem enfermidade, não tem sofrimento, não tem morte. Não é um homem que cura. Se você veio pensando que o pastor Silvio ia fazer fogo descer do céu, você vai se arrebentar. Se você veio aqui pensando que você tem um problema e eu vou orar e vai mudar, você vai se arrebentar, porque eu não faço nada. Mas o Deus do Evangelho, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para se revelar e mostrar o seu reino, Ele vai mudar a sua história, Ele vai curar a tua enfermidade, Ele vai propagar a revelação daquilo que é de melhor para a nossa vida. A igreja não foi instituída para te dar uma vida boa, não. Eu vou na igreja porque se eu for lá vão orar e minha vida vai ser boa. Ei, não é. A igreja foi instituída para que esse evangelho pudesse ter a sua expansão, o seu crescimento. De que maneira? Anunciando que o reino de Deus está às portas, irmão. Olha a mensagem do homem que perdeu a cabeça que eu mencionei: raça de víboras. Quem foi que falou para vocês? Quem ensinou vocês para fugir da ira vindoura do Senhor? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quem é que estava chegando? Jesus. O próprio reino. O texto da Bíblia, em diversas maneiras, em localidades, em situações, vão indagar dizendo: Jesus, mostra o Pai. Jesus, como é o Pai? Jesus dizia: tanto tempo eu estou contigo. Se você olha para mim, você está vendo o Pai. Eita, Jesus está dizendo: eu não preciso provar nada para ninguém. Aleluia. Quem está perdido aqui não sou eu, mas é vocês. Pastor pegou pensando: não, a Bíblia diz que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Quem está perdido é o ser humano. Você sai daqui da mesma maneira que quiser, você vive a mesma vida que você quiser, mas eu tenho uma notícia: isso pode mudar se o Evangelho de Cristo, o próprio Cristo, entrar na nossa vida. Aleluia. Não é o pão, não é o peixe, não é a multiplicação, mas é aquilo que Jesus veio trazer. Arrependimento no coração do ser humano. Ou você não tem medo de ir para o inferno? Eu tenho medo.
Esse negócio de subir em cima do altar, você tem que ser convicto, claro que sim. Mas a natureza do homem ainda é pecaminosa. Se a gente já não tem medo de ser lançado para o inferno, a arrogância, a prepotência está no nosso coração. E a Bíblia vai dizer que tudo que a gente deve guardar é o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Aí bate no peito, não, mas a Bíblia diz que esse mesmo coração é enganoso. Se nós não temos Jesus para dizer aqui, ali, está errado, está certo, a gente vai andar pensando que está bem e não está. Porque os discípulos andavam com Jesus e no momento de dificuldade ele dizia, isso não dá, não é o bastante. O que nós mais vemos por aí na questão de igreja, irmãos, são pessoas querendo ver o templo cheio, mas despreocupado. Porque a Bíblia vai dizer que no meio do joio tem trigo, no meio do trigo tem joio. E isso me dá um temor muito grande, irmãos. Com todo respeito, amor à sua alma e à sua vida, porque se tem alguém que ama você e ama a mim é Deus, e a gente não tem direito de bater, de falar, de julgar, mas nos dá uma interrogação. Tem crente e não crente aqui. Tem trigo e não trigo. E se eu te perguntar agora, você vai ter toda a liberdade. Se eu disser, quem sabe quem é trigo, quem é joio, se levanta e começa a apontar. Você tem que ser muito audacioso para se levantar. Esse é trigo, esse é joio, esse é joio, esse é trigo. Porque até o próprio profeta, sacerdote, juiz, deu uma olhadinha e disse, opa, estatura de homem, corpinho de homem, soldado valente, tem estatura, tem poder para ser rei. Aí Deus disse, para, nós estamos falando de um profeta. Para, porque você atenta pelo que está a aparência. Mas eu olho o que está dentro do coração. Eu disse, eu tenho uma admiração pelo pastor Edson. Botaram a minha mão no fogo por ele, só dentro daquilo que eu conheço, porque fora isso é Jesus que conhece. Da mesma maneira ele comigo. E esse evangelho aqui, irmãos, esse momento aqui não é para retratar a necessidade simplesmente humana, mas é uma revelação de que tem algo maior, melhor, especial, gloriosa, gigantesca. Meu Deus! Uma das coisas que Jesus chamou o povo a atenção, dizendo assim, olha, esse povo aí, irmãos, entenda, é revelação. Porque o povo só acha que revelação, Deus está me mostrando isso e isso e isso. Olha, Deus manda isso. Não, irmãos, existem umas revelações aqui, que é da seguinte maneira, olha só, Jesus veio para fazer a obra. O povo se aglomera, se ajunta, serve, milagre acontece. Aí Jesus dá uma paradinha e diz assim, olha, esse povo só me serve por causa do pão. Esse povo só vem atrás de mim porque ele sabe que eu tenho poder para suprir a sua necessidade. E não é o que está acontecendo hoje, meus queridos. O povo vindo para a igreja porque sabe que se a gente orar, Deus responde. Se a gente pedir uma porta de emprego, Deus abre. Se a gente pedir para Deus mudar o cenário que está caótico, Deus pode mudar. Mas a gente não vê o evangelho em si, o poder em si, se dando, se penetrando na alma do ser humano. Aleluia! Eu quero que você saia daqui desta noite dizendo para você mesmo, perguntando para Deus, eu sou crente, Senhor. Eita glória! Eu verdadeiramente te aceitei. Aleluia! Porque tem gente por aí, irmão, olha só, olha como é que é difícil. Talvez você veio para cá achando que nós iríamos pregar, mas eu quero pregar uma verdade que está acontecendo. Deus maravilhoso! Aleluia! Olha só o ser humano, eu não vou aceitar Jesus, se você aceitar Jesus eu tenho que mudar a minha veste. De que adianta mudar a veste se o coração não muda? Já disse certa vez um pregador, ele disse que orou a Deus, perguntou a Deus, por que Pedro, andando com Jesus, tinha uma espada, e Jesus não fez com que ele lançasse aquela espada fora.
segundo o pregador, orando e pedindo isso, Deus falou no coração dele: de que adiantaria eu tirar a espada da cintura de Pedro se ela estava no coração? Eu não quero aceitar Jesus porque vou ter que largar o meu cigarro. Meu Deus, o teu cigarro está sendo maior do que o seu Criador. Deus. A bebida, o vício do ser humano está sendo maior do que o desejo de um dia morar no céu. Porque o que está acontecendo hoje? O Evangelho veio trazer a direção de uma realidade que o mundo não quer ver. Glória a Deus. O Antigo Testamento, a lei não dava diretamente isso. Deus dizia: tem dois caminhos, da bênção e da maldição. Mas na verdade o Evangelho, a dispensação da graça, esse momento, veio trazer a revelação disso que Deus estava dizendo, que é: existe céu e inferno. E se eu te perguntar, tu quer ir para o céu ou para o inferno? Você vai falar: eu quero ir para o céu. Mas o que estamos fazendo para ir para o céu? Porque o Evangelho em si, quando ele entra no ser humano, ele desperta um desejo que a gente muitas das vezes nem sabe, mas isso é uma essência dada por Deus quando criou o ser humano. Quando o Evangelho entra, irmãos, eu não consigo entender crente que aceita Jesus e não gosta de dom, não gosta de falar em línguas, não busca isso. Porque o Evangelho, ele vai gerar esse sentimento. Glória a Deus. Porque Paulo vai dizer que quando eu falo em língua estranha, eu edifico a minha alma. E só Deus entende o que eu estou falando. E eu hoje em dia vejo os crentes não buscando o batismo no Espírito Santo. Mas eu vejo o povo sentado à roda, à volta de Jesus, dizendo: tenho fome, quero peixe, quero pão. E Jesus está dizendo: eu não vim dar peixe, eu não vim dar pão, eu vim trazer o céu do meu Pai para vocês. Eu vim trazer a essência da grandeza do meu Deus, do nosso Deus. Glória! Obrigado, Jesus, aleluia! Todo mundo está meio disperso, irmãos. Parece que virou rotineiro dizer que Jesus está vindo. Deixa eu te dar uma verdade. Quando você começa a estudar, se aprofundar, buscar algumas coisas, quem estudou teologia já deve ter ouvido isso. Eu não vou entrar na teologia porque eu estou falando de uma revelação, mas eu preciso dizer para você que após um certo período, grandes eventos aconteceram dentro da história do povo de Deus. É interessante que a cada 2000 anos, não sei se você já estudou isso, a cada 2000 anos, dentro dessa história que diz a Bíblia, houve um evento especial da parte do Senhor. A questão de Abraão, que foi chamado para gerar uma nação. A questão do líder Moisés. A questão de outras manifestações que a cada 2000 se iniciava e marcava na face da terra. Quando a gente vai estudar e entender, porque a Bíblia diz que o ministério de Jesus foi de 33 anos e meio. Então eu entendo que ele viveu 33 anos e meio. Só que Jesus, ele nasce ainda no calendário antigo, que era de forma regressiva. E segundo alguns historiadores, Jesus ele nasce no ano 4 ou 2. Não se tem uma data exata. Antes de Cristo. Se ele nasce no ano 4 antes de Cristo e morreu com 33 anos e meio, ele morreu no ano 29. É uma conta lógica. E do episódio de Jesus, olha só, depois de 2000 anos, Jesus nasce. Jesus nascendo agora, ele morre no ano 29. Se ele morre no ano 29, o nosso calendário atual tem quantos anos, irmãos? 2000 e... Então, para 2000 anos, faltam quantos anos? 6 anos. Dentro de uma lógica, a gente não pode se enquadrar nisso. Mas é dentro de um período que deixou na face da terra marcas.
situações, eventos que foram grandes. Então eu entendo, irmãos, Jesus não precisa esperar chegar até o ano 2029, mas dentro de uma lógica de contexto bíblico de eventos, nós estamos à porta do arrebatamento. Aleluia! E a igreja não deveria estar preocupada com o que está se preocupando, que é com aquilo que perece, não ajunta tesouro no céu, na terra, não se dedica a isso, não anda ansioso, o Pai cuida. A igreja está indo para um caminho que está se afastando do relógio de Deus. Eita glória! É, Deus. Aleluia! E Jesus aqui veio para esse povo dizendo: eu não vim trazer pão para vocês. E Jesus era tão que ele dizia assim: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, separação entre pai e filho, filho e pai. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: não há acordo, não há concordância entre luz e treva, entre reino e carne. Ele estava dizendo: eu vim trazer uma espada. Olha o que ele disse: o machado já está posto à raiz. Ele veio trazer uma divisão. Só que ele diz assim: olha, o caminho para ir para o céu é um pouco apertado, a porta é bem estreita, e poucos são os que passam por esta porta. Ele vai continuar trazendo uma revelação para os nossos dias, dizendo assim: ó, muitos são chamados, mas poucos são. E diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o. E aí, irmãos, eu entro ou não entro? Você entra ou não entra? A igreja sobe ou não sobe? Porque se você acha que não vai ficar crente no arrebatamento, vai ficar. Então esse texto não veio trazer para o ser humano uma revelação de uma necessidade física a ser suprida. Eu fico agoniado quando os pregadores começam a trazer ênfase só para isso, aonde a revelação está dizendo que há um reino agora na terra, que há algo benéfico, que há algo limpo, que há algo puro, que há uma essência que não é carnal, mas é espiritual. Porque Jesus vai dizer: o Pai é Espírito, e importa que todos que sirvam a Ele, adorem a Ele em Espírito e em Espírito, irmão. Então, se você entra num lugar como esse, numa noite como essa, e não entende que Deus é Espírito, que você tem que botar a sua carne, a sua razão, o seu ego, o seu amando, de lado, você não tem tudo bom, você não tem vida com Deus. Mas nessa noite o poder do Evangelho vai tirar a venda dos nossos olhos, vai tirar o comichão do nosso ouvido, vai tirar a pedra do nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus, que convence, que faz, ele vai atuar. Aleluia! Abadá, na Mandarábia. Aleluia! A questão do ser humano é a preocupação. E a preocupação, ela torna-se uma grande barreira para milagres acontecer. Jesus disse assim: olha, busca primeiro o reino do céu. Jesus deu uma diretriz. Quando você não tem uma direção, é mais difícil. A gente tende a escolher coisa achando que está certa, que é o correto, e acaba não sendo, porque nem tudo que a gente quer fazer, por mais seja bom, é a vontade de Deus. Olha que interessante. Paulo diz assim: eu vou para a Ásia pregar. É louvável, sim ou não? Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então a intenção é boa. Isolou o versículo: eu vou para a Ásia, eu vou pregar. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo vem e diz: para aí, Paulo, não vai, porque esta não é a vontade de Deus. Não é porque você quer, porque eu quero. Eu pego um versículo, eu pego um texto, eu isolo e quero tratar com ele e apresentar a Deus como um argumento para que Deus me dê o aval. Só que a vontade do Senhor é soberana. A base do trono de Deus é justiça. Então não é a minha vontade, não é a tua vontade. Se tem uma vontade que a gente tem que firmar
E Deus não vai dizer não para mim e para você. É de quando estivermos em casa dizer: eu quero ir para a igreja. Eu quero estar na presença do Senhor. Isso você pode ter certeza que Deus não vai te dizer não. Mas o restante, ainda que você queira, talvez você saiba que eu vou sair, eu vou pregar para um ali, e Deus está dizendo: não é isso ainda. Então o que acontece, pastor? Vamos buscar a Deus. A igreja foi estabelecida para isso, para a gente se ajuntar. As campanhas antigamente, irmãos, era para que Deus falasse o que Ele queria. Pastor, isso funciona? Claro, é bíblico. Pedro está preso, a igreja se reúne, ora, e o que acontece? O homem vai lá: oh, você é bonitinho, larga. Não, o anjo desce. Olha, um anjo não é glória para homem, mas um anjo desce, irmão. Pedro está dormindo, ele bate, acorda, se apronta, coloca a tua roupa, a tua sandália, tua cinta, sua capa, e vem comigo. E ele dentro daquilo atônito, pensando que era uma visão. Aleluia. As portas vai se abrindo, ele vai passando. Aleluia. O Evangelho faz isso, irmão. Glória a O Deus. Evangelho nos dá, nos mostra, nos revela coisas gloriosas da parte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A razão do ser humano não é nada. A sabedoria do homem não é nada para Deus. É loucura, a Bíblia vai dizer. Nós não somos os donos da razão, porque o próprio apóstolo Paulo, levando a lei na íntegra, na maneira que deveria ser, quando a revelação de Deus chegou, ele não entendeu. Vamos matar, porque isso aí é uma seita. E ele estava querendo matar aquilo que era simplesmente uma continuidade da vida que ele estava tentando viver dentro da lei. É por isso que eu digo: a gente não é o dono da razão. Nós, pastores, não somos os donos da igreja. Glória a Deus. O nosso papel é trazer a revelação do Evangelho. E cabe ao ser humano se decidir. E o ser humano só vai se decidir certo se sentir, se viver, se deixar o Espírito Santo falar. Eu não preciso enfeitar, eu tenho que pregar como ela é. Glória a Deus. Alguém colocou uma faca para aceitar Jesus? Alguém colocou? Alguém disse? Porque eu estava arrebentado, vivendo nas drogas, em tantas outras coisas, e de repente Jesus se apresenta. Então Paulo era um homem que vivia a lei, ele respirava a lei, mas quando o Evangelho chegou, ele não entendeu. Quando a graça chegou, ele não entendeu. Por quê? Porque o ser humano tem que parar na sua razão e dar atender, amando, e dar um pouco mais de entendimento dentro daquilo que Deus Glória quer. a Deus. Eu preciso chamar um pregador de nome para a cura acontecer. Eu tenho que pegar alguém que está na mídia por aí para poder acontecer. Você precisa entender que o reino de Deus foi estabelecido agora dentro do Evangelho, e este Evangelho foi anunciado por Cristo, e a ordem de Cristo para os discípulos e para nós é: faz discípulo. Prega essa palavra. Aleluia. Vive isso aí. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo dizia assim, antigamente ele vivia a lei, ele vivia só a palavra, mas não tinha o Espírito, não tinha graça, não tinha o entendimento do Evangelho, da revelação do reino. Mas quando ele entendeu isso, que ele se prostrou, olha só, irmãos, era um homem que gozava da sua saúde, tinha a sua lei, quis matar os cristãos achando que era uma heresia. No final da conta, o que tinha no Paulo? Uma escama nos olhos dele, que não deixava ele ver como era. E o que acontece hoje com o ser humano? É isso, é uma escama nos olhos, que não consegue ver o Evangelho como é, o reino como é, Jesus como é, o Espírito como é, irmãos. Se eu perguntar para vocês quem é que está no nosso meio hoje, é Deus, é Jesus ou é Espírito? Dentro de uma essência que os três são um só, claro que todos nós vamos falar, é os três.
Mas de uma forma direta, quem está atuando hoje no meio da igreja? É o Espírito Santo. A gente tem o costume de dizer Deus, Jesus, mas na verdade eles não estão. Eles estão presentes porque o Espírito está aqui. Aleluia, glória a Deus. Quando o dom se manifesta, foi Jesus? Não, foi o Espírito. Mas Jesus está de acordo. O Evangelho veio trazer isso, irmão. Você tem que entender que esse ambiente não é mais físico, não é mais carnal, é um ambiente espiritual. Aleluia. E quando o ambiente é espiritual, aí tem cura, aí tem libertação. Eu não preciso levantar a mão e ordenar, porque o Espírito já te viu e ele toca em você. Aleluia, Deus. Pastor, é assim? O Evangelho é assim, irmão. Louvado seja Deus grande, Pastor, você me mostra na Bíblia, eu mostro. Santo de Israel. Teve gente que não falou nada, não fez nada. Oh, glória. Pensou, botou no coração, eu vou tocar. Aleluia. E quando tocou, aconteceu. Jesus botou a mão nele? Não botou. Jesus cuspiu e botou? Não fez. Não é que é regra, mas são situações que acontecem. Por quê? Porque quando Jesus encontra uma alma, um coração contrito e sedento, uma verdade dentro do ser humano, aí ele não pede nada a ninguém, ele não pede permissão, ele vem e faz. Pastor, e quando eu não consigo? Aí você grita. Jacó estava cansado, né? Passa esposa, passa filho, toda essa riqueza que Deus me deu, passa. Passa agora. Eita glória! Porque eu pensei que a minha família ia trazer felicidade. Ainda não foi o suficiente. Pensei que toda essa situação de status, de posição, iria trazer no meu coração alguma coisa maior. Não trouxe. Passa. Fica sozinho no Val de Jaboque. Ele não orou, a Bíblia não diz que ele orou. Ele ficou e de repente, do nada. Olha o que acontece. Do nada. O que aconteceu? Porque não veio daqui. Veio daqui. Veio da essência da alma. Outro homem estava escondido numa caverna por causa dos inimigos, malhando o trigo e dizendo: isso não é certo. Não é esse Deus que nossos pais falou, essa situação não. O que aconteceu com as maravilhas da parte do Senhor que foi falado? A alma dele começa a gritar. Glória a Deus. E de repente, do nada, o anjo aparece, varão valoroso. Ele só falava o que ele estava vivendo. Glória a Deus. Um homem está cuidando de ovelha, uma desgarra, vai para um canto, sai correndo, sobe num monte. Um monte que era meio que isolado, não podia subir de qualquer jeito. Agora uma ovelhinha sobe, um homem vai atrás. E quando ele se depara com aquela situação, agora Deus está na terra. Deus bota o homem no lugar dele e diz assim, ouvi a oração do meu povo clamando no deserto. No Egito, melhor. Deus estava dizendo, eu estou ouvindo o grito do povo, mas não o grito dos lábios, da alma. Isaías, dentro de uma profecia, ele chama o povo e diz assim, olha, não adorem ao Senhor de lábios, mas de coração. Não rasgue a vossa veste, mas rasgue a vossa alma na presença. Porque quando nós rasgamos a alma, o Espírito opera, o reino vem, a glória desce, o batismo acontece, a cura se manifesta, a libertação vem. Não tem, irmãos, não tem palavra mágica, não tem bordão, Jordão, Jardão. Não tem, irmãos. É simples. Deus é poderoso. O homem depende de Deus. E o Evangelho veio trazer esta união. Aleluia, glória a Deus. O homem Paulo, que tinha uma escama quando caiu, que achava que o que ele vivia era bom, ele depois dá um testemunho, dizendo, olha, o homem foi tão humilde e simples que ele não quis nem dizer que foi ele.
Porque as palavras de Paulo é assim, ó, conheci um homem, se na carne ou no espírito eu não sei, mas que foi arrebatado, levado ao terceiro céu. E lá foi mostrado algumas situações. Ele relatou a respeito do espinho na carne. Mas depois de tudo aquilo ele disse, olha, eu vi coisas inefáveis que eu não fui autorizado a contar. Tem coisa linda, irmão. Glória a Deus. Tem coisa maravilhosa. Poderoso Jesus. A minha e a sua vida não pode ser resumida no que ela é hoje. Aleluia. A minha e a sua vida não pode se resumir naquilo que vai perecer, que não vai para o céu. Se vivermos uma vida boa com Deus, direito com Deus, a Bíblia tem promessa. É bênção correndo atrás, é o pão que não falta, é o cuidado que vem. Então não se deve, o texto não está aqui para isso, irmão. Não, multiplicação, agora vai falar de multiplicação, minha conta bancária, minha situação, isso aí. Não! O texto não é para isso. Glória a Deus. O texto é para dizer que Jesus, ele conhece a tua dor. Aleluia. Como ele viu que o povo estava como ovelha sem um pastor, ele está dizendo, o povo precisa de mim. Jesus entende que nós precisamos dele, mas a gente não entende que a gente precisa dele. Nossos altares, os nossos púlpitos, irmão, estão cheios de vaidade, de arrogância, de homens, mulheres, que acham que é dono de Deus, que manda no Espírito Santo, Glória a Deus. Aleluia. que sobem de sou amigo do Espírito Santo, irmãos. Eu fico com a Bíblia, irmão. Oh, glória, aleluia. Quando Pedro não tinha o Espírito Santo, a reação de Pedro era reclamar, murmurar, indagar, questionar, dizer que iria fazer, e Jesus dizia, você não faz nada. Oh, Deus maravilhoso. Se você soubesse o que acontece com a tua vida, o diabo já pediu para te cirandar, e eu que não deixei. Isso é sem o Espírito. O apóstolo João, que teve a revelação do Apocalipse, era machão. Olha o povo lá, já quer que eu oro, cai fogo, trovão do céu, mata todo mundo. Sem o Espírito. E quando Jesus vai embora, ele dá um conselho, diz assim, ei, olha, parece que eu vejo, isso aí eu falando, tá, irmão? Parece que eu vejo Jesus, se permanecer desse jeito não vai dar certo o Evangelho. Fique em Jerusalém, Aleluia. até que do alto seja revestido de poder. 50 dias após a morte de Cristo, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. E quando toma a vida de 120 pessoas, a Bíblia vai dizer que o Pedro, que tinha toda essa atitude agora, já não tem. Vai para o templo orar e quando se depara com um homem necessitado pedindo esmola, ei, eu não tenho ouro nem prata, mas deixa eu te dar uma revelação. Ele não fala, mas é isso. A realidade é isso. A tua necessidade não é esmola. A tua necessidade não é dinheiro. A tua necessidade é de você estar como Deus te originou, como Deus projetou o ser humano, e não nessa situação. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta aí. Tem um Espírito. Vamos lá. Olha isso aqui, irmão. Pedro. O que acontecia? Melhor dizendo, Paulo. Pedro fazia o quê? Deixa eu ver se eu acho a lâmpada aqui. Aqui, ó. Pedro passava. Espírito. Aí bate aqui no peito e diz que é amigo do Espírito Santo e eu não vejo nada. Pastor, eu falava isso. Você não vai mais falar. Porque quem é amigo do Espírito Santo carrega sinais. O apóstolo Paulo, que passava sozinho assim, jogava para o povo e era curado, ele dizia assim, ó, a minha palavra, a minha pregação não consiste só em palavras, ou seja, lei, mas consiste em poder de Deus, sinal. Pastor, o que você veio dizer nessa noite?
Eu venho dizer que o Evangelho estão tentando prostituir, denegrir e mascarar. Estão tentando, mas não conseguem porque o Evangelho tem a sua identidade. Aleluia. Santo Jesus. Eu vim aqui trazer um alerta para mim e para você. Que Jesus tem coisa boa para nós. Que Jesus tem dom para nós. Ou você acha que Jesus só quer... Tem mais quantos obreiros? 5, 6, 7 aqui? Jesus quer você. Glória a Deus. Jesus quer usar a nossa vida. É, Deus. Mas a gente não pode ser como Felipe ou como André. Está do lado de Jesus, olha, eu tenho, mas não é suficiente. 200 não dá para todo mundo. Ei, o Evangelho veio transformar. O Evangelho veio dar. O Evangelho veio proporcionar aquilo que não tinha, que não poderia acontecer. Aleluia. Coisa minha, irmãos. A gente sobe no altar, prega, a gente vem pregar, irmão. Tem alguém que quer aceitar Jesus? E não vem. Quando vem, aceita, 2 dias depois, não está mais na presença do Senhor. E o pregador sai por aí dizendo, eu ganhei tantas almas. O pastor Silvio chegou numa realidade, irmãos, que isso não é evangelho. Evangelho é eu dizer para você que Deus tem poder de mudar a nossa história. E isso é através de Jesus Cristo, seu Filho. E tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo se manifestará. Então, se os irmãos me concedem, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Você viu que eu disse? Aleluia. Eu não disse melhor que Jesus vai multiplicar, não é. Porque quando for hora, Jesus vai deixar a gente usar esse texto para aplicação. Mas hoje é esta revelação. Jesus nos vê como ovelhas sem pastor. Jesus nos vê como pessoas necessitadas. Semana passada eu comentava no culto de quinta-feira de uma palavra que o irmão leu no início, no domingo, quando Jesus cura 10 leprosos. Olha que interessante. Tem gente que acha que não importa para Jesus ou que ele não leva em consideração. Ele leva. Daqui a pouco voltou dos 10 que foram curados, quantos, irmãos? Quanto? 1. E o que Jesus disse para esse 1? Não foram 10 que eu curei? Aonde estão os 9? Você acha que quando eu e você não vem, ele não percebe? Você acha que quando eu e você não profetiza, ele não percebe? Você acha que quando eu e você não louva, ele não percebe? Olha o ser humano o que está fazendo com Deus e com a igreja e com o Evangelho. Eu faço o que eu quero, quando eu posso, quando eu me der vontade. E a Bíblia vai dizer, e nós temos o costume de dobrar o joelho e dizer, Senhor, somos teus servos. E qual é a originalidade da palavra servo? Escravo. Quando foi na história do ser humano que o escravo tinha vontade própria? Quando foi na história do ser humano, seja ela no âmbito físico ou espiritual, que um escravo chegou para o seu senhor e disse, eu não quero trabalhar porque eu estou cansado? Quando foi que um escravo disse assim, olha, você acha que você tem condição e porque eu sou escravo, não vou fazer? Não! Por quê? Porque escravo não se manda, escravo obedece. E uma das coisas que Deus disse através do profeta foi, eu não prefiro tanto sacrifício, mas eu me agrado mais na obediência. O alfabeto português, ele é A, B, C, D, E, F, G, vai até a Z. O alfabeto do nosso Deus é obedecer. Obedecer. Glória a Deus. Ele pega tudo que é complexo e grande e torna pequeno para se tornar fácil para a gente. Volto a dizer, se você pensou que eu ia fazer fogo cair do céu, se enganou.
Mas esse evangelho aqui vai trazer fogo na tua vida. Glória! Esse evangelho vai trazer algo que você nunca viveu. E vou encerrar a minha palavra para a gente orar com algo que o profeta Isaías profetizou no meio do povo, dizendo: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem, esses me vai achar, vai encontrar. Tem alguém para louvar? Chame alguém aí, por favor. Eu já vou encerrar. Fique à vontade. Cadê o irmão do violão? Venha trazer um louvor. Olha, irmão, eu fico triste quando eu ouço. Eu fico triste quando eu ouço, infelizmente, pessoas, pastores, que não dão ênfase ao louvor. O louvor, ele tem a sua autoridade, o seu poder. O próprio Deus disse que Ele habita no meio dos louvores. Então, como é que eu vou contradizer algo que está escrito? Mas o louvor, para ser verdadeiro, tem que sair da alma, do coração. Tem tanta gente preocupada em alcançar a nota mais perfeita. E Jesus só quer que você alcance o teu espírito, a tua alma neste louvor, nessa adoração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos no momento do louvor. Porque Jesus vai falar com você através do louvor. O Espírito Santo vai trabalhar através do louvor. E na sequência eu vou orar pela sua vida. Se está pronto, pode louvar. Feche os teus olhos, porque não sou eu, mas agora é Deus através do louvor. Diziam antigamente: não tem um tangedor aí para tanger, daqui a pouco nós profetizar. O Espírito vai tomar e você vai profetizar. Glória! Porque o louvor, ele traz essa essência de poder e de presença, esse quebrantamento. Pode louvar, meu Senhor. Peça misericórdia. Diga para Jesus que você sempre esteve errado e não sabia. Não bata no peito dizendo: eu dou o dízimo do coentro, do justo daquilo. Abaixe a cabeça e diga para Ele: sou pecador, sou pó e cinza, miserável. Ele é miserável. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Não se preocupe, ele tem solução para o seu problema. Mas
direção, o poder da reconciliação, o poder do perdão, o poder da libertação, o poder, Senhor, que se propaga do reino de Deus, que é justiça, que é glória, que é paz no Senhor. Vem agora sobre esta vida. Se o coração está aberto, enche, enche. Se a alma grita, Senhor, sacia. Sentir a tua presença acontecer. Quero depender de ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, propaga o poder desse evangelho agora, propaga o poder do reino agora, propaga agora, Senhor, a sua glória. Toma a vida desse, toma a vida dessa, enche a vida dele, enche a vida dela, toma esse altar, toma o último da cadeia lá atrás. Espírito Santo, passa. Senhor Jesus, como soprou o Espírito sobre o discípulo, sopra o teu Espírito agora. Espírito Santo, agora desceu em mim, encoste, desce nessa noite, um sinal que tu estás nesse lugar. Você que é batizado, fala em língua, fala em língua, fala em língua, começa a falar em língua. O anjo do Senhor está na casa, e na mão desse anjo tem bandeja. Na bandeja tem talento, na bandeja tem dom, na bandeja tem algo de Deus para a sua vida. Fala em línguas, fala em línguas. Pastor, eu não sou batizado. E o que te impede? Tenha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do nome dele, pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pelo poder do Deus vivo. Receba agora, receba o cumprimento da promessa, e entre depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Haverá profecia, terá visões, acontecerá revelações. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Abadarabia, fecha os olhos, continua dando glória. Eu vou orar. E depois que eu orar, você entra num clima, você entra na dimensão, você entra dentro do redemoinho de Deus, você sobe na carruagem de fogo de Deus, você agarra com o amando, cabadarabia com o Espírito Santo, porque a vontade dele não é água no tornozelo, não é água no lombo, não é água no pescoço, mas é mergulhar, mergulhar, mergulhar. Eu vou orar. Depois que eu orar, você na glória, você fala em línguas, você pula na presença dele, você adora ele. Abadarabia. Senhor Jesus, nesse exato momento, pela fé que a mim foi dada, pela tua palavra e pelo teu Espírito, pelo dom que há em mim, Senhor, eu quero ministrar a oração de fé, aonde, Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre este povo, que o teu céu está aberto, que a tua glória, Senhor, está sendo derramada, porque há uma chuva celosa, há uma chuva da tua parte, que vai tomar, que vai lavar, que vai dar badarabachura e comadarabácia, que o teu Espírito Santo desça sobre esta vida, que haja conversão, que haja libertação, que haja cura física, que haja cura espiritual, que haja. O Senhor disse no início de tudo, haja luz e houve luz. O Senhor disse, haja terra, firmamento, houve. Senhor, eu faço menção das
Nós estávamos lá na Herman Grátis. Começamos com 7 pessoas e a igreja estava cheia, não tinha mais lugar. E Deus abriu a porta desse ambiente aqui. Aleluia. E era um passo muito grande para nós, porque para nós lá o aluguel era R$800, né? Aqui é 3.000, fora água e luz. Mas eu fui numa vigília, tinha uma vigília ali em Gaspar. O pregador era o pastor Silvio. E eu estava sentadinho assim, bem na minha, bem quietinho, não falei nada para ninguém. E o pastor Reinaldo disse: mas será, irmão? Meu Deus, nós não vamos dar conta? Foi ou não foi, pastor Reinaldo? É muito caro, não dá. Eu fui na vigília. Quando o pastor Silvio vai assumir o altar para ministrar, antes dele pregar, ele fala assim: pastor Edson, eu vi o Senhor entregando para ti um molho de chave. E esse molho de chave é um novo lugar. Glória a Deus. E o Senhor manda dizer para ti: vai, porque Ele vai dar condições. Aleluia. No domingo eu falei com o pastor Reinaldo: vamos alugar. Ele disse: tá doido? Eu digo: Deus falou que é para alugar, eu vou alugar. Eu estou doido. Glória. Aí eu falei assim: pastor Reinaldo, se eu não quiser, eu vou alugar, porque Deus falou que é para alugar. E até hoje Deus tem suprido, irmãos. Amém. Então hoje Deus falou conosco de uma forma muito profunda e muito íntima. Glória a Deus. Aleluia! Que a verdade do Evangelho não é a multiplicação do peixe, não é o encher a barriga, porque no outro dia foram tudo buscar ele, né? Senão vocês não estão atrás de mim por causa de mim. É porque vocês comeram ontem. Aleluia! A verdade do Evangelho é a essência, é Jesus. Glória. Glórias a Deus. É ter Ele, se preocupar com o reino. Aleluia. É olhar para o alto, irmãos. Aleluia! Ame Jesus. Eu falo muito aqui, pastor Silvio, daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Daqui a pouco o nosso tempo vai passar. Vai vir um arrebatamento da igreja, ou Deus vai levar um para cá, vai levar um para lá. Daqui a pouco Deus separa um bolinho, né? Eu costumo dizer que Deus junta um bolinho, enche de poder aquela turminha, daqui a pouco, pá! A igreja cresceu assim. A igreja cresceu assim. Juntou o povo, orou, recebeu o poder, ficaram tudo acomodado. Aí veio a perseguição, aí o povo começou a sair. E eles saíram, a igreja cresceu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pregue o Evangelho, irmão. Fala do amor de Deus. Certo? Eu queria convidar aqui, se tem alguém que aceitar Jesus hoje, irmão. Está afastado, está parado, deu uma puxadinha no freio de mão. Ah, pastor, eu não aceitei Jesus ainda, ou aceitei de uma paradinha. Queria ver se tem alguém nessa noite que quer hoje firmar uma aliança com Jesus. Tem alguém para Jesus? Ó, lá vem uma. Ô, glória. Eita! Ô, glória! Que coisa linda, né? Isso é o efeito do Evangelho, irmão. Isso é o efeito da palavra. Tem mais alguém? Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, mas quer dizer, irmão, quer dizer que o Espírito Santo vai entrar e vai te convencer, é isso? Pronto. Sem paradigma humano, por favor. Ah, mas quer dizer, não, quer dizer que o Espírito Santo vai entrar e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Pronto. Mais alguém? Senão eu vou orar por ela. Aleluia? Então vamos orar pela irmã. Glória a Deus, que nessa noite tomou a atitude de aceitar a Jesus Cristo. Nós não estamos oferecendo para ela uma placa de igreja. Né, pai? Nós falamos muito isso aqui. Nós estamos oferecendo Jesus Cristo, o céu, a graça de graça. Né? Amém? Eu queria que a irmã repetisse comigo essas palavras, irmã. É muito importante você repetir comigo essa oração, porque Jesus disse que nós tínhamos que confessar Ele publicamente. Né? Amém? Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, Espírito Santo de Deus, você tem toda a liberdade para agir, para trabalhar e para moldar a minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Levanta a mão para cá, vamos orar por ela agora. Aleluia. Senhor, nós oramos pela tua filha, Pai. E nessa noite ela se posicionou, Pai. Ela entendeu, Senhor, nessa noite, Pai. E nós queremos te pedir, cobre ela com teu sangue, Senhor.
Que o Senhor venha a clarear na mente dela cada dia, Pai, aleluia, a verdade do Teu Evangelho, Pai. Que ela venha entender o propósito, Senhor, que o Senhor tem com ela na terra, Senhor. Coloca ela no centro da Tua vontade, Pai. Faz o Teu querer na vida dela, Pai. E direciona ela, Senhor, aleluia, para a glória do Teu nome. Que ela venha muitas almas para Ti. Que ela seja frutífera para o reino, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. A igreja concorda, diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós podíamos deixar o pastor pregar mais um pouco, né? Aleluia, né? Pastor Silvio, muito obrigado, né? Imagina, né? Já vamos começar a ligar para o senhor daqui a pouco para marcar uma agenda, quem sabe lá para a metade do ano, porque irmão, esse varão ele é ocupado na seara do Senhor, né? Amém, igreja? Quantos estão gratos a Deus? Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, quarta-feira, então, encerramento com as irmãs, sexta culto, eu vou botar no grupo da igreja ali a programação para o final de ano. Vamos ter o culto da virada no último dia do ano, certo? Às 23 horas começamos com oração. Se você estiver em Blumenau e quiser vir aqui com a gente, buscar um pouquinho, orar, né, e passar a virada do Senhor adorando ao Senhor, venha na virada do ano conosco a partir das 23 horas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar então, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és fiel. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. No início de semana, pedimos uma semana, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, nos livrar, e que cada amanhecer, cada um de nós venha ter uma experiência sobrenatural contigo, Pai, que o Senhor venha se revelar, e que o nosso coração, Pai, esteja fervoroso para buscar a Tua presença, Senhor, e meditar na Tua palavra. Guarda nossos filhos, a mente e o coração deles santos, irrepreensíveis na Tua presença, Senhor, nos dá saúde para caminhar na terra, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, aleluia, em nome de Jesus, e te adorar, Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Amém. Abre as duas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos recebem e dizem amém. E o nosso tema é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus te abençoe, irmão. Uma semana poderosa para você, em nome santo de Jesus Cristo.